Domingo, 30 de julho, hoje no Correio Cidades você vai ver que não só a falta, como o excesso de água prejudica o desenvolvimento das plantas. Tem dica para deixar o jardim cheio de vitalidade durante o período chuvoso. E mais, a gente fala sobre as vantagens do ensino técnico. Com foco em cursos de curta duração, esse modelo de capacitação é cada vez mais procurado por quem quer ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Tem passeio pelo espaço Energia, roteiro que com inovação e criatividade conscientiza o uso mais eficiente e seguro dos recursos elétricos. E para quem costuma pesquisar quais praias estão próprias para banho, tem novo serviço. Um grupo de jovens do ensino médio aqui em João Pessoa criou um aplicativo que informa a qualidade da água do mar em diferentes trechos da orla marítima. Vamos juntos, eu sou Rafaele Leite e o Correio Cidades está apenas começando. Flores, árvores e folhagens precisam de água para manter a vitalidade. Só que durante o período chuvoso podem surgir problemas por conta do excesso de água nas plantas. Mas atenção, com alguns cuidados, é possível preservar a saúde do jardim na temporada de chuvas, como a gente mostra na reportagem. Se você é como eu e gosta muito de plantas, eu adoro, eu tenho um monte de planta na frente de casa, você precisa tomar cuidado nessa época de chuvas. Mas qual cuidado exatamente? Quem está aqui para explicar para mim e para você, porque eu também não tenho essa resposta, é a Islene Mangueira, paisagista, que vai explicar para a gente o que a gente tem que fazer, Islene, para proteger as nossas plantas nessa época de chuva. Porque elas estão expostas e a gente imagina, a chuva é o estado natural, a planta vai gostar, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. A gente tem que conhecer a nossa planta, né? Que planta eu tenho em casa? Por exemplo, se eu tenho suculentas, elas não gostam de chuva em excesso. Elas são plantas, as pessoas dizem que a suculenta não gosta de água, elas gostam de água, mas não em excesso. Então, nesse período de muita chuva, quem tem suculenta a céu aberto, recolhe, tenta tirar, tenta proteger de alguma forma. As folhagens, de modo geral, a gente tem que ter alguns cuidados. A água da chuva ela é muito boa. Ela traz nitrogênio, ela traz enxofre, que estão na atmosfera e quando chove, essas coisas descem para a planta. Mas o que é que acontece? Se você tiver adubado a sua planta há pouco tempo e ela já tiver com enxofre, por exemplo, pode dar uma sobrecarga de enxofre para a sua planta que não vai ser benéfico. Não é a mesma coisa com o nitrogênio. Uma outra contrapartida que a gente tem para as chuvas é que ela lava também o substrato. Ela traz o nitrogênio e o enxofre para a sua planta, mas ela leva os demais substratos. Ela lava o substrato e isso pode enfraquecer a sua planta. Então é importante que a gente faça uma adubação regular, bem regular, diga-se de passagem, uma vez por mês, nesse período de chuvas, né? Para que a nossa planta não sinta tanto. Um outro fator que a gente tem que estar sempre muito atento, se eu tenho plantas em vaso, por exemplo, eu tenho que prestar atenção se o meu substrato tem uma boa drenagem. Porque o excesso de chuva acumulada ali naquele substrato, ele pode empoçar e ele pode apodrecer a raiz da sua planta. Então você muitas vezes nem sente, nem sabe, aliás, o que é que está causando um amarelamento das suas folhas, o apodrecimento das suas folhas. É a raiz que já está podre. Olha só, a gente trouxe um Philodendron Birkin, que vai ser a planta que a gente vai transportar para esse vaso, para mostrar como é que funciona uma drenagem ideal de vaso. Mostra pra gente o que você trouxe aqui, Islene. Bom, eu trouxe a argila expandida, né? Então é importante a gente colocar a argila expandida no fundo do vaso. Mas, Islene, eu não tenho argila expandida, não tem problema. Você pode botar brita, você pode botar pedrinha, até isopor você pode colocar no fundo do seu vaso. Inclusive, quem tem vasos grandes, bem pesados, a gente até aconselha fazer essa drenagem com isopor, que é um material mais leve, né? E você não deixa seu vaso tão pesado. Aqui a gente usa a argila expandida porque tem disponível em mãos. Então, a gente coloca a argila expandida, né, fazendo uma camada generosa no nosso vaso. Então, coloquei no fundo do vaso a argila expandida.
Se você quiser, você pode botar uma manta. Se você não quiser, não precisa. E aí, o que é que a gente faz? Eu venho cá para o filodendro, não é que eu tô com ele em mãos. Veja que aqui eu tenho uma folhinha amarela. A folha amarela, ela está me indicando que houve um excesso de água, não é, nela. Então, eu vou apertar, sempre que você for fazer a troca de uma planta que está num vaso plástico, você aperta e você tira o vaso da planta. Nunca tire a planta do vaso, você vai tirar o vaso da planta para você não prejudicar a raiz da sua planta. Então, eu tenho cá, né, a nossa planta, o nosso filodendro. Vou fazer a medição aqui, veja que ele ficou no tamanho e vou complementar com a areia. E aí eu já aproveito para mostrar a vocês. Ó, aqui eu tenho o adubo bocache, né? Eu coloco aqui embaixo e já dou uma mexida. Você colocou o adubo natural e agora você vai complementar com a terra. Exatamente, vou complementar com a terra, não é? Aqui para nossa planta ficar firme. E aí, ó, plantou, o que é que faz? Regou. Isso é regra, tá? Todas as vezes que vocês transplantarem de um vaso para outro, a rega é obrigatória no momento em que você termina o seu processo, exatamente. Então é importante. No período de alta estação, entre o início de dezembro deste ano e o final de janeiro de 2024, 10 voos dedicados chegarão em João Pessoa. O anúncio foi feito pela gestora nacional de produtos da companhia aérea Azul, Juliana Mesquita. Até agora, nesse momento do ano, se você comparar com o ano anterior, a gente teve um crescimento de 64%. Então, fazendo um diagnóstico aí, João Pessoa tem entrado aí no hall dos grandes destinos do Nordeste. Então, ele tem conseguido ter um crescimento incremental, um crescimento maior do que os outros destinos do Nordeste dentro da operadora. A entrevista coletiva reuniu também gestores de turismo e prefeitos de alguns municípios. Serão 10 voos dedicados por semana, com mais de 11 mil assentos. Só para se ter uma ideia do incremento de embarques e desembarques na Paraíba, nos 12 meses do ano passado foram 7 mil. No pico do próximo verão, serão mais 4 mil passageiros, numa rota que inclui cidades do sudeste do país. Eles vão sair de Congonhas, São Paulo capital, Confins, BH, Viracopos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Goiânia e Uberlândia. Para o presidente da PBTU, Ferdinando Lucena, os voos dedicados fortalecerão ainda mais o turismo. Segundo ele, o anúncio confirma o acerto nos investimentos feitos no primeiro semestre do ano. Foram praticamente quase 4 milhões de reais investidos em promoção, divulgação, estruturação, né, e comercialização do destino Paraíba e suas regiões turísticas. Um dado jamais visto na história do turismo da Paraíba, fruto dos investimentos, né, do governo do estado em parceria com as prefeituras que compõem, né, as parcerias com o governo do estado. E eu tenho certeza que com a chegada desses voos dedicados da Azul, outros voos dedicados também estarão chegando à nossa capital e ao nosso estado, como por exemplo o voo da própria companhia Azul a Cajazeiras, como ocorreu com Campina Grande, como ocorreu com Patos. Então o nosso estado hoje está com esses investimentos da companhia aérea e eu tenho certeza que isso vai facilitar não só a vinda de turistas, mas a vida da população paraibana. A secretária de Turismo do estado, Rosália Lucas, também falou do lançamento de um projeto em parceria com a operadora Azul para incrementar o segmento pelo interior do estado. A gente vai iniciar no Cariri Paraibano, Cabaceiras, já é um destino regional muito forte e também atrai turistas nacionais e internacionais. Encerramos em Araruna. Teremos o Brejo Paraibano, Cariri e o Agreste Campina Grande, como um polo, um hub de voos. Esses voos que já, vários destinos diretos do Brasil, então vamos trabalhar esses voos e agora com um produto de 7 dias que vai encantar, eu tenho certeza, turistas de todo o Brasil. É fortalecer o litoral paraibano, que é um desejo de morar, funcionou, é um boom imobiliário que
Paraíba tem desse desejo de morar aqui e que se encanta, mas impulsionar com o que nós temos da cultura, da história, dos produtos associados ao artesanato, a cachaça, o doce, o mel e as belezas e paisagens descritíveis que só a Paraíba tem. Juliana Mesquita disse que a ideia é manter uma atividade intensa do Hub da Azul em Campina Grande, com esse projeto de roteirização do turismo pelo interior. O projeto está começando agora, está em fase inicial. A ideia é conseguir colocar um produto na prateleira do interior da Paraíba e a gente acredita que tem um potencial grande para o destino ali, considerando que tem um aeroporto que consiga trazer um fluxo de passageiro e a gente conseguir montar um roteiro integrado junto com outros municípios para colocar isso na prateleira. Agora vamos para uma pausa e na volta tem passeio pelo Espaço Energia, roteiro que com inovação e criatividade conscientiza o uso mais eficiente e seguro dos recursos elétricos. Voltamos já, dá tempo de tomar um cafezinho.